Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma escola interativa. Essa escola interativa de hoje ela faz parte de um ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente, realizada pela equipe de Educação Ambiental da DPTE. Então, todos os dias dessa semana, às 10 da manhã, nós estaremos aqui, cada dia com uma palestra diferente nesse tema do meio ambiente. O tema de hoje é Política Estadual da Educação Ambiental. Então, vamos tratar de educação ambiental no contexto brasileiro, paranaense, enfatizando a política estadual da educação ambiental, como eu já disse. A nossa palestrante é a Maria Arlete Rosa, que é pedagoga e doutora em educação e membro do Conselho Estadual de Educação no Paraná. Eu sou Caroline Pereira, juntamente com meu colega Marcos Zanon, da Coordenação de Educação à Distância e Web, faremos então a mediação técnica deste evento. Eu vou passar a palavra à mesa, professora Maria Arlete. Então, inicialmente, quero fazer uma saudação a todos vocês que estão nos assistindo e dizer que é um prazer podermos estar nesse canal falando da política de educação ambiental do Estado do Paraná. A política de educação ambiental do Estado do Paraná, ela é uma política inovadora no âmbito brasileiro. Nós temos hoje uma diretriz curricular nacional de educação ambiental que deu um passo importante na regulamentação da educação ambiental enquanto uma política pública. Então, essa diretriz foi aprovada em 2012, em junho de 2012, por essa data, estamos fazendo, então, quase 2 anos de existência dessa política, e ela está num processo de implementação no âmbito do sistema de ensino brasileiro. Então, a diretriz curricular nacional, ela trata do sistema nacional, né? Então, todas as instituições federais de ensino, como as universidades, os institutos federais, as escolas federais, né? Elas já têm uma obrigatoriedade de fazer valer essa diretriz. No âmbito do ensino superior para as instituições públicas, também já está valendo essa diretriz. Então, quando houver, né, processos de reconhecimento de curso, por exemplo, curso de pedagogia, curso de medicina, os diferentes cursos do sistema, hoje já devem ter nos seus projetos políticos pedagógicos, nos seus planos de desenvolvimento institucional, como nos planos de curso, já devem ter contempladas ações de educação ambiental. Isso vale para o sistema federal, né, para essas instituições. A deliberação nacional, né, essa deliberação curricular nacional, ela é operacionalizada nos estados pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nós, a partir dessa deliberação, tivemos condições no Conselho Estadual de Educação agilizar o processo da deliberação estadual de educação ambiental para o sistema de ensino do Paraná. O sistema de ensino do Paraná é constituído pelo sistema de ensino da educação básica como um todo, né, ensino fundamental, as diferentes modalidades, etapas, e para o sistema de ensino superior, para as universidades. Hoje temos 7 universidades estaduais no estado do Paraná. Então, a deliberação, essa que nós estamos aqui, vamos apresentar rapidamente ela para vocês, e depois ela vai ficar disponível para que vocês tenham acesso, e ela já está disponível no site da Secretaria de Educação, né, no site também do Conselho Estadual, que vocês podem ter acesso, tanto a deliberação, a aprovação dela, né, quanto a indicação técnica, que ela complementa a deliberação. Ela tem a fundamentação técnica, né, que ela é bem interessante, porque ela tem toda a concepção da educação ambiental, e também ela sistematiza todo o processo que nós tivemos aqui para
que culminou, né, na deliberação, na aprovação da deliberação pelo Conselho Estadual ao final do ano passado, do final de 2013. Este processo ele iniciou em 2007 no Conselho com uma notificação do Ministério Público do Estado do Paraná, que notificou o Conselho para que o Conselho se posicionasse diante da educação ambiental para o sistema de ensino. Então, nós tínhamos essa notificação do Conselho, esse processo no Conselho, já deflagrado desde 2007. Então, quando foi aprovado a deliberação nacional em 2012, vocês vejam quantos anos, 2007 a 2012. E nós ainda temos muito a fazer, mas nós ficamos com a deliberação, ou com esse processo, iniciado no Conselho nesse período. Eu assumi o Conselho como conselheira do Conselho em 2010, pela experiência anteriormente que já havia tido, então foi possível também me empenhar para que essa deliberação ela fosse aprovada. E foi, então, constituída uma comissão especial no Conselho Estadual de Educação. Lá nós somos 3 câmaras técnicas, a Câmara de Ensino Superior, a Câmara de Educação Básica e Educação Infantil. Então, com essa representação das 3 câmaras, porque a educação ambiental ela tem que ser implementada em todas as modalidades e etapas da educação, do sistema de educação. Então, nós conseguimos fazer esse avanço. Para vocês terem uma ideia, nós realizamos praticamente 150 reuniões ao todo, reunimos em torno de quase 1.000 pessoas, aproximadamente, e realizamos 4 grandes consultas no início do ano de 2013, que nós chamamos de seminários de consulta. Esse processo todo, ele foi amplamente discutido, e o que nós inovamos aqui no Estado do Paraná, como eu já havia mencionado anteriormente, é que nós fizemos uma articulação da educação formal e da educação não formal. A deliberação estadual de educação ambiental, como a diretriz nacional de educação ambiental, ela trata no âmbito da educação formal. Quem é responsável pela educação ambiental não formal, aquela que não é realizada pelo sistema, é o sistema de meio ambiente, são as secretarias estaduais de meio ambiente, é o Ministério de Meio Ambiente. Então, no Estado do Paraná, já havia um processo já anteriormente a nossa processo da deliberação, de elaboração da deliberação, que já vinha sendo encaminhado, sendo discutido por um coletivo de profissionais, tanto da Secretaria de Estado de Educação, quanto da Secretaria de Meio Ambiente, para fazer um processo de elaboração da Lei de Educação Ambiental do Estado do Paraná. Então, rapidamente, só pontuando para vocês, hoje nós temos uma lei, né, que foi aprovada ano passado e foi assinada esse início de ano, nesse mês de janeiro desse ano, que institui a política estadual de educação ambiental. Então, com isso, nós temos 2 importantes instrumentos para nós fazermos a educação, para acontecer a educação ambiental no Estado do Paraná. Uma é a Lei Estadual de Educação Ambiental, que trata do ensino formal e não formal, e a outra é a nossa deliberação estadual para a educação ambiental. Bom, do que trata, então, esta deliberação? Então, passei para vocês aqui um cenário, a conjuntura, eu diria, um contexto de como é que está a educação ou como é que se deu essa construção dessa deliberação, que agora eu vou passar a me deter sobre ela.
Então, do que trata essa deliberação? Essa deliberação, ela trata, ou ela resgata, ou ela cumpre o que diz a diretriz nacional sobre a concepção de educação ambiental. Então, a concepção de educação ambiental, do que trata aqui a deliberação, ela é muito clara e ela trata a educação ambiental no âmbito eu diria, de um paradigma, ou de um modelo, ou de um campo, da educação ambiental como emancipação e transformação. Nós temos, na educação ambiental, um grande debate, uma grande polêmica sobre esses modelos, né, esses paradigmas de educação ambiental. Qual é a educação ambiental que queremos? Então, a deliberação, assim como a diretriz, elas estão alinhadas neste paradigma, que bem trata deste paradigma o teórico, né, um dos teóricos, né, que tratam das concepções de educação ambiental, ou analisa teoricamente, que é o Carlos Frederico Loureiro. Nós adotamos aqui como referência para que nós possamos alinhar em que campo nós estamos debatendo, o Carlos Frederico Loureiro, porque ele sistematiza de forma didática esses dois campos. Um campo mais conservador e um campo mais transformador, emancipatório e transformador, né, que trata a educação ambiental de uma forma mais dinâmica, eu diria, nesse aspecto. Então, a diretriz, eu não vou me deter sobre essa discussão, porque vocês podem encontrar uma publicação do MEC de 2004, que vocês podem acessar lá no site do MEC, que ela trabalha todos esses paradigmas, e ela está disponível no site do MEC. Se chama documento, um campo de identidade da educação ambiental brasileira, né? Identidades da educação ambiental brasileira. É uma publicação que tem vários artigos e é muito interessante para compreendermos como que se dá essa discussão e esses modelos, né, que trata a educação ambiental. Então, a nossa educação ambiental para o sistema de ensino, para a educação formal, ela está alinhada dentro desse campo, né? Então, é neste campo que foram construídos todos os princípios e objetivos da educação ambiental no nosso estado. E, a partir disso, nós também aliamos aquilo que o Paraná inovou, aquilo que foi construído ao longo dos anos, tanto pelos gestores, né, municipais, quanto os gestores ambientais, quanto toda a comunidade que trabalha com as organizações não governamentais, assim como os técnicos e profissionais do governo, né, que fazem a política pública. Então, nós conseguimos fazer um processo de inovação que se consolidou e se materializou nessa deliberação. O que nós avançamos aqui no estado do Paraná? Então, o primeiro aspecto que nós avançamos nessa deliberação é que nós territorializamos a educação ambiental. O professor Marcos Sorrentino também, que é uma referência brasileira eu diria, na educação ambiental, foi diretor de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, ele nos colocou muito bem que esse aspecto de inovação do Paraná em relação ao Brasil, a política pública de educação ambiental brasileira. Nós inovamos porque nós territorializamos, nós criamos um território de atuação da educação ambiental. E que território é esse? Nós fazendo toda a articulação com todo o campo de educação formal, não formal,
e identificamos que esse território é a bacia hidrográfica, porque nós estamos integrando também com a política de recursos hídricos, que faz parte do sistema de meio ambiente. Então, o território privilegiado das nossas ações de política pública e da educação ambiental é a bacia hidrográfica. E a escola, nesse território, entendemos que ela assume um papel de liderança, porque identificamos que todas as ações de educação ambiental, formal ou não formal, especialmente a não formal, elas têm como referência a escola. Tudo passa pela escola. Ah, vai fazer educação ambiental? Vamos pensar na escola. Então, a escola, ela recebe, ela é como uma caixa de ressonância de todas essas ações governamentais e da sociedade. Mesmo as organizações não governamentais têm a escola como referência. Então, nada mais adequado do que nós estabelecermos esse papel, ou ressignificarmos esse papel da escola no âmbito da educação ambiental. Então, a partir da escola como referência, imaginem vocês, toda a escola ela está localizada numa bacia hidrográfica. O simples exercício de nós fazermos isso, com essa reflexão com os nossos alunos, com os nossos colegas professores, já é uma ação ambiental, ou uma ação de educação ambiental, ou uma prática de educação ambiental importantíssima. Então, essa referência da escola, buscando localizar o rio que ela está mais próxima. E qual é a bacia que ela está situada, a bacia hidrográfica, ou microbacia, ou subbacia, tem várias nomenclaturas para isso, mas nós adotamos a nomenclatura e a metodologia utilizada pelo sistema de recursos hídricos, que quem gerencia hoje no Paraná essa legislação de recursos hídricos é a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto das Águas. Então, no Paraná, nós temos 12 unidades de bacias hidrográficas. Então, nós temos essas referências que vocês podem acessar, que é um exercício interessante de fazer com os alunos, nos próprios sites, né, governamentais. Então, retomando, nós temos essa territorialidade, né, da educação ambiental na bacia hidrográfica. Temos a escola como referência. E está na nossa diretriz que a escola ou a educação ambiental, ela deve estar na diretriz também que a educação ambiental ela deve acontecer em 3 grandes ações, que nós chamamos de 3 dimensões. Ela deve acontecer, a escola deve ter ações relacionadas ao seu espaço físico, e daí temos um documento que se chama Escolas Sustentáveis, que muitos de vocês já devem ter acesso, que lá diz o que é a concepção de espaço físico, entendida, né, por esse documento do Ministério da Educação. Então, ela se dá no âmbito do espaço físico, são todas aquelas ações, desde aproveitamento de água de chuva, da disposição final do lixo, da questão do esgoto, da questão da água, né, da questão importante do aproveitamento, podemos pensar de água de chuva, do aproveitamento da energia solar, ou seja, todas as ações que tratam as melhores condições ou as condições sustentáveis daquele espaço. Isso é um grande campo de ações da educação ambiental. Outro campo de ações da educação ambiental diz respeito à gestão da escola. E o documento é claro, a concepção de gestão é gestão democrática da escola. Porque daí nós fazemos um corte bem claro na concepção de gestão. A gestão é democrática e participativa. Então, nós temos que pensar, quando falamos da gestão da escola, no principal instrumento de gestão da escola, que é o projeto político-pedagógico, para as escolas da educação básica, a educação básica, o sistema de ensino da educação básica.
né? Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, tem o seu planejamento escolar, né? São várias formas ou várias nomenclaturas, mas ou tem a proposta política pedagógica da escola, enfim, é aquele instrumento que operacionaliza essa gestão democrática. E quando nós falamos gestão, nós temos um dado de pesquisa que nós estamos fazendo aqui na região metropolitana, que é assustador, que os projetos políticos pedagógicos, eles existem nas escolas de forma, eu diria, decorativa. Existe uma diferença entre o que está lá no projeto político-pedagógico e aquela realidade da escola, aquele cotidiano da escola. Então, esse cotidiano da escola, ele tem que ser trabalhado. A oportunidade da educação ambiental, que nós discutimos amplamente, inclusive com o secretário Paulo Schmidt, que era conselheiro, agora secretário, conversamos amplamente, é da possibilidade da educação ambiental criar, se consolidar, dar voz aos professores, dar voz aos estudantes, aos pais, à comunidade escolar, na perspectiva de práticas inovadoras, de oxigenar o espaço escolar, de criar uma forma diferenciada, uma forma mais arejada nas práticas pedagógicas, nas práticas educativas, nas práticas de ensino. Então, a gestão escolar será e é o grande motor propulsor da educação ambiental na escola. A outra dimensão, a primeira, o espaço, a segunda, a gestão, a terceira, a organização curricular. Então, como que na escola nós podemos trabalhar dentro do currículo a educação ambiental? E eu diria que esse também é um desafio que está relacionado à compreensão de cada professor. Cada professor, nos seus conteúdos pedagógicos, pode trabalhar a educação ambiental, ou aspectos da educação ambiental, ou aspectos do meio ambiente. Por que não professor de história trabalhar? Por que não professor de matemática? Por que não o professor de educação física? Enfim, todas as ciências, a biologia, enfim, essas disciplinas, a geografia, já de certa forma trabalha com esses conteúdos, mas trabalha com esses conteúdos sem vincular, sem articular aos aspectos ambientais. Então, esse é o grande desafio. No Conselho de Educação, nós tivemos uma discussão sobre se a educação ambiental ela deveria ser uma disciplina ou não deveria ser uma disciplina. E tomamos a decisão de que a educação ambiental não deve ser disciplina. A deliberação nacional, a diretriz nacional e a deliberação estadual também colocam isso de forma muito clara. Ela poderá ser disciplina, mas ela não deverá ser disciplina. Por quê? Porque ao fato de nós estabelecermos que a educação ambiental ela deve ser disciplina, nós estamos reforçando um paradigma, que é o paradigma disciplinar, que tem como referência teórica, metodológica, filosófica, um modelo cartesiano, um modelo da estanqueidade do conhecimento nas disciplinas, da compartimentalização dos conhecimentos na disciplina. Se a educação ambiental for uma disciplina, ela poderá ser, mas ela também deverá ser trabalhada nos conteúdos das outras disciplinas. Ela não pode estar compartimentalizada ou blindada como uma disciplina, e daí é disciplina, então está resolvido o problema da educação ambiental e não precisa se fazer mais nada na escola. Não.
A educação ambiental, ela terá que estar presente nos conteúdos curriculares. Nós sabemos que o currículo é um desafio para, não só para a escola, para a educação brasileira. Porque o modelo curricular nós temos como referência epistemológica ou um modelo, um paradigma de base positivista, né? Nós temos, assim, a especialização como expressão maior deste modelo. A educação, o ensino da educação ambiental e a educação ambiental na escola, ele vem, na verdade, para criar uma outra possibilidade de prática, que é, na verdade, uma articulação dos conteúdos curriculares a partir de uma prática interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, ou seja, que na prática, no cotidiano da prática, no cotidiano do projeto político-pedagógico, no cotidiano da gestão escolar, no cotidiano da gestão do espaço físico, se deem essa articulação, esse diálogo, né? O termo é aquele que Paulo Freire utiliza, né? Uma educação dialógica, um diálogo que perpasse entre os conteúdos curriculares. E que o Loureiro, Carlos Frederico Loureiro, trata bem disso, trabalhando com o conceito de praxis interdisciplinar. O que é a praxis? Não vamos aqui descer a esse conceito filosófico, mas, em linhas gerais, a praxis é a articulação entre o seu fazer e o seu pensar, de modo que você tenha consciência do que você está realizando, né? Dentro desse conceito da educação ambiental, numa perspectiva emancipatória e transformadora. Então, nós temos que pensar que nós estamos trabalhando esses conteúdos curriculares, essa interdisciplinaridade, essa conversa com o nosso colega para planejar o conteúdo das disciplinas. Porque aqui nós estamos tratando do conceito de praxis. E aí, para fazer valer esse conceito, nós temos que pensar no planejamento das disciplinas, dos conteúdos disciplinares, dos conteúdos pedagógicos, a partir desse diálogo entre todas as disciplinas. Então, tem como base essa concepção fazer um planejamento participativo. Há necessidade de se planejar o que nós vamos trabalhar nos conteúdos das disciplinas. A partir disso, deve estar lá no projeto político-pedagógico toda essa prática diferenciada. Toda essa concepção, ela cria possibilidade, né, ela é um espaço de referência que possibilita a criatividade do professor, do aluno. Então, todo esse campo de discussão, ele está dentro dessa perspectiva de trabalhar a organização curricular a partir da praxis interdisciplinar. Então, aí nós temos mais constituído e formatado ou delineado essa compreensão em relação ao currículo e à organização curricular. Então, na perspectiva da educação ambiental, nós temos as três possibilidades de atuação. Então, atuação no espaço escolar, atuação na gestão, aí entra o papel do pedagogo. O pedagogo, ele tem, entre todos os profissionais de educação, ele tem um papel determinante na medida que a ele cabe toda a gestão pedagógica, a gestão do planejamento pedagógico da escola. Então, ele atua nas diferentes instâncias da escola, né? Então, ele pode ser um mediador importante
nesse processo de implantação da educação ambiental na escola. Então, nós entendemos que, com essas 3 dimensões delineadas pela diretriz nacional, colocadas pela deliberação, e também operacionalizadas pelo que trata essa deliberação, o professor e a escola têm instrumentos importantes de fazer com que a educação ambiental aconteça de forma local. Né? Nós temos uma articulação, né, que é uma metodologia no âmbito da abordagem de meio ambiente, que é atuar local, né, fazer uma atuação local articulada com o global. Né? Nós sabemos... Vou interromper um minutinho, porque está bem casando com o que a senhora está falando. A gente fez uma enquete aqui para o pessoal responder, e a pergunta era a seguinte: a educação ambiental é trabalhada de que forma na sua escola? Então, a gente teve 11% responderam que é trabalhada em datas comemorativas. 11% respondeu também que é trabalhada de forma contínua. 22% respondeu através de projetos e programas, e também 22% através de uma maneira permanente. E 33% falaram que é trabalhada através das disciplinas. Felizmente, ninguém respondeu que não é trabalhada, então a gente entendeu que todos que responderam aqui, de alguma forma, trabalham isso na escola. Então, são dados bem interessantes. Sim, esses dados, quando nós vamos... Eu acho que as escolas estão de parabéns, porque as escolas, nós sabemos que dificilmente não fazem nenhuma atividade de educação ambiental. E a pesquisa, né, esse levantamento aí, rápido levantamento, constatou, né, de que a escola tem uma atuação. Agora, o que nós temos que fazer nessa atuação da escola? Nós temos que fortalecer a atuação da escola. Então, a deliberação é um instrumento para fortalecer essa ação local da escola, buscando se articular com essa rede maior, né, do sistema de ensino. O importante é que a concepção que está assentada a deliberação é trabalhar em rede. Então, nós trabalhamos a escola, mas a escola ela fica com uma ação muito pontual, muito, eu diria, sem o apoio mais geral. Então, se vocês assumem, e agora eu acho que é um bom tema para as escolas debaterem a deliberação estadual, ver o que trata a deliberação estadual, e essa deliberação, ela dá esse instrumento de que as escolas possam, inclusive, se cadastrar num site, né, para que nós possamos ter essa atuação da escola em rede. Então, uma escola sabendo o que a outra está fazendo. Essa troca de informações, de experiências, que nós chamamos de boas práticas de educação ambiental, que a escola desenvolve, ela contribui para fortalecer essa ação local da escola. E os professores que estão nos assistindo, se puderem acessar essa deliberação, vai ver que a deliberação ela dá muito instrumento para que a escola crie o que está aqui, né, na nossa deliberação, o comitê escolar local da escola. Uma instância em que a escola vai se fortalecer como uma instância de atuação local nas ações e práticas de educação ambiental. Então, nós temos, para vocês, assim, rapidamente, para ficar mais sistematizado, nós temos a deliberação. No âmbito do sistema estadual, tem um grupo gestor, um órgão gestor, que participam a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Agricultura. Essas 5 secretarias constituem o órgão gestor da educação ambiental do Estado do Paraná. Fora este órgão, também que ele vai fazer a gestão de todas as políticas, ele já está instalado, nós temos no âmbito
do sistema formal um grupo que atua entre a SED e a SET. Então, também articulando a educação básica com a educação ensino superior. Nós aqui vamos, depois, mais na frente, vou falar da questão da formação, né, retomando isso. Depois nós temos, no âmbito da escola, nós temos o comitê escolar local, no âmbito da escola. Depois nós temos, no âmbito da bacia hidrográfica, é como a escola se articula na bacia hidrográfica com a comunidade que está fora da escola, né? Então, nós temos toda uma abordagem de integração de política pública, porque muitas vezes a escola sofre um impacto, muitas vezes, em todas as vezes, do que tem no seu entorno. Nós temos escolas que têm, por exemplo, problemas de enchente, problemas de contaminação, enfim, todos os impactos deste meio que a escola está inserida, ela requer uma ação de políticas públicas, como a Sanepar, a Secretaria de Meio Ambiente do município, com problema de drenagem, a questão de recuperação de mata ciliar, de recuperação de nascentes, ou seja, temos um conjunto de ações que nós podemos estar desenvolvendo no âmbito do entorno da escola. Então, esse é o coletivo da bacia. Então, nós temos todas essas instâncias em que o personagem central de todas essas ações é a escola. É o poder da escola, né? O poder da escola nesse aspecto de ser protagonista dessas práticas de educação ambiental, de uma forma sistêmica e de uma forma articulada com o formal e o não formal. Bom, nesse aspecto, já estamos quase a 10 minutos do final aqui da nossa conversa, nós podemos centrar um pouco a nossa conversa na questão da formação. Para fazermos todo esse encaminhamento, nós entendemos que a formação, tanto inicial quanto continuada, ela é determinante para o êxito desta política pública e para o êxito desse protagonismo da escola no âmbito desta política de educação ambiental. Então, a formação inicial, ela é determinante. Então, as universidades estaduais, o ensino superior, né, tem que ter também lá nos seus planos de curso e na formação do futuro professor, trabalhada toda a dimensão de educação ambiental. Então, o curso de pedagogia, pouquíssimos cursos trabalham de uma forma mais atuante, mais incisiva, a educação ambiental, ou como disciplina ou como conteúdo. Nós temos instituições de ensino que trabalham a educação socioambiental no curso de pedagogia. Mas o importante é que esse profissional, ele saia da universidade, do seu processo de formação inicial, conhecendo, compreendendo a importância de desenvolver esta prática interdisciplinar, essa praxis interdisciplinar no âmbito da escola. Então, todo esse processo de formação, ele também, nós temos que, também temos que pensar de que a universidade trabalha o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, nós temos a pesquisa como um instrumento importante de formação. E na articulação do ensino superior com a educação básica, hoje nós temos possibilidades, com recursos da CAPES, do próprio Ministério de Educação, fazermos programas de pesquisa que tenha o seu objeto de estudo a formação do professor da educação básica. Não só a atuação do professor na educação básica, como também envolvendo os alunos. Nós temos bolsas, temos os vários PIBID, PIBIC, vários programas, né, que muitas escolas aí já realizam esses programas dentro da metodologia da pesquisação. Nessa perspectiva,
há uma preocupação com os resultados da pesquisa e com a formação do professor. Bom, isso é um aspecto da formação, né, no âmbito do ensino superior articulado à educação básica. Mas nós temos que nos determos à educação ou à formação continuada. Os professores, aqueles que já estão atuando, os gestores que já estão atuando na educação básica, tanto na educação do sistema estadual quanto nos sistemas municipais, têm que se voltar, se dedicar para a formação continuada dos nossos professores, dos nossos colegas. Então, há uma necessidade de nós termos, de uma forma mais incisiva, essa perspectiva da formação, de oferta de mais cursos, cursos que hoje nós temos um instrumento, esse como nós estamos utilizando, online, mas podemos eletronicamente, né, mas podemos também pensar em cursos presenciais. E daí aqui eu queria destacar o papel importante que nós temos em todo esse processo de implantação da diretriz curricular, da deliberação estadual, da nossa deliberação estadual enquanto política pública, é o acompanhamento do Ministério Público Estadual do Estado do Paraná. Nós temos nesse processo todo o acompanhamento do Ministério Público, que cobra das secretarias, assim como cobra do Conselho como um órgão de acompanhamento da política, a atuação e como está se dando esse processo de implantação e implementação desta política. E nós temos na pessoa do Dr. Sancler, que é o responsável pela área ambiental do Ministério Público, um parceiro importante para que se efetive essa política, para que essa política ela tenha um enraizamento no âmbito do nosso sistema de ensino. Não adianta nós fazermos uma deliberação que ela é muito bonita, ela está, diria, qualificada do ponto de vista deste estágio que nós chegamos aqui no estado do Paraná, ela expressa e representa grandes avanços, se nós não termos essa deliberação implantada, cumprida, enraizada lá na escola. O nosso foco é nós estarmos presentes com essas ações, com esse instrumento de apoio nas ações da escola, na gestão da escola, na presença da escola. Então, a educação ambiental, como apontou aqui as consultas, ela não deve ser feita e não deve ser praticada, ser lembrada só nas datas comemorativas. Nós podemos pensar numa agenda, né? Já tivemos isso, numa agenda para o Estado de grandes eventos, de grandes datas. Nós estamos agora vivendo uma grande data nesta semana, dia 6, é a Semana de Meio Ambiente, né? O dia comemorado ao meio ambiente. E temos essa data importante, mas é interessante só pensarmos o meio ambiente nessa semana de junho? Não. Aí nós temos o Dia do Rio, aí nós temos o Dia da Água em março, o Dia do Rio em novembro, o Dia da Árvore em setembro, né, que são datas mais que demarcam, assim, no semestre, poderíamos dizer, né, toda essa abordagem da educação ambiental, do meio ambiente. Enfim, finalizando aqui, nós ficamos à disposição para outras oportunidades, para que possamos, aqui junto com vocês, avançarmos e construirmos um processo de implantação, de enraizamento desta política pública e que tenhamos, assim, o êxito da educação ambiental
através de boas práticas de educação ambiental realizada por vocês no âmbito da escola e realizada pelo conjunto, né, das políticas de Estado, como realiza o departamento, a diretoria responsável por essa política, por essa implantação da Secretaria de Estado de Educação, do qual eu agradeço aqui essa oportunidade de participação. Nós temos duas questões. A questão da Liliane quer saber qual o conceito de educação ambiental utilizado na deliberação relativa às 3 dimensões. O conceito de educação ambiental que nós trabalhamos aqui, você pode acessar lá a educação ambiental, e nós temos um conceito de educação ambiental que ele é sistematizado pelo Loureiro. Então, é a educação ambiental que busca a realização de autonomia e liberdades humanas em sociedade, redefinindo, né, como o modo como nós nos relacionamos com a espécie, nossa espécie, com as demais espécies e o planeta, é a politização e publicização da problemática ambiental em complexidade, ou seja, são vários aqui, a convicção de que a participação social e o exercício da cidadania são práticas indissociáveis da educação ambiental, a preocupação em estimular o debate e o diálogo entre as ciências e a cultura popular, redefinindo os objetos de estudos e saberes, a indissociação no entendimento de processos como a produção e o consumo, a ética e a tecnologia, o contexto sócio-histórico, interesses privados e interesses públicos, a busca de ruptura e transformação dos valores e práticas sociais contrárias ao bem-estar público, à equidade e à solidariedade. Esse é o conceito do que trata o Carlos Frederico Loureiro, que você pode acessar nessa publicação do MEC. Essa publicação do MEC, ela, na verdade, sistematiza a concepção de educação ambiental, hoje trabalhada pelo MEC e presente em todos os documentos do Ministério e, evidentemente, das nossas secretarias de Estado e que está contemplada na deliberação. Então, tem uma ampla variedade de referências que você pode acessar e você pode consolidar essa concepção de educação ambiental que nós trabalhamos na deliberação aqui de educação ambiental. A outra questão é do Marcelo. Quais os próximos passos para a implantação da política estadual? O próximo passo é esse que nós estamos fazendo aqui. Hoje, nós temos todos os instrumentos da política disponíveis. O que nós precisamos? Nós precisamos que o principal personagem, ator, sujeito dessa ação é a escola. Nós precisamos que a escola tenha um papel ativo, tenha uma praxis efetiva, né, do ponto de vista da implantação e implementação desse instrumento que está aqui. O que nós não tínhamos antes? Há 1 ano, 2 anos atrás, nós não tínhamos esse instrumento. Então, a escola fazia as ações e ela não tinha onde se amparar. Fazia de uma forma pontual, isolada, desarticulada. Agora não, agora nós temos esse documento, que é só pôr esse documento debaixo do braço e buscar fazer esse diálogo na escola, com os gestores da escola e com seus colegas, com seus alunos e com a comunidade escolar. É isso, então. Podemos encerrar. Agradeço, então, a oportunidade, ficamos e estamos à disposição. Obrigada a todos por estarem nos assistindo. Então, eu relembro que essa é a semana das palestras, o ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente, que vai acontecer, então, todos os dias, todas as manhãs, às 10 horas, vocês podem vir conferir. Se você perdeu alguma, fica depois disponível no portal Dia de Educação, na página da Escola Interativa. Eu coloquei o link ali do ladinho no chat do Coverite, vocês podem clicar lá e colocar favoritar lá no
no browser de vocês, para vocês estarem sempre assistindo a gente. Obrigada a todos e até a próxima.